Bom dia, gente. Valci Barreto, aqui dando mais uma dica de leitura. No caso, é o livro Arembepe, Aldeia do Mundo. Este livro foi escrito, pesquisado pela jornalista Cláudia Giudice, por Luiz Afonso Costa e Sérgio Siqueira. No caso, três pessoas, como se diz, dito pela própria autora, uma das autoras, feito a seis mãos. Cláudio Giudice foi jornalista e também ocupou cargos executivos na revista, na editora Abril, que publicava, entre outras, a revista Veja. Ela saiu da Veja em uma daquelas dispensas de pessoal que acontece em qualquer grande empresa, e ela terminou escrevendo um livro sobre essa saída dela, que é A Vida Sem Crachá, que nós temos aqui, também já comentamos em nosso canal do YouTube. Então a Gildice escreveu sobre, sim, depois que ela saiu da revista Abril, ela veio morar e ainda mora em Arembepe, onde mantém uma pousada. O nome da pousada é a Capela, muito conhecida. Eu até várias vezes passei lá por Arembepe com o pensamento de visitar essa pousada e ainda não fui. Eu fui, inclusive, ao lançamento do primeiro livro dela, no caso, após a despedida da Abril, que foi A Vida Sem Crachá. Esse livro aqui eu comprei hoje, que é coisa rara, muito rara eu comprar livro novo, mas quando eu vi que era escrito por ela, eu já conhecia o estilo dela escrever, muito bom, muito bem escrito, e na verdade eu não fui com a intenção de comprar, eu estava aguardando a Samsung, a equipe do Samsung fazer uns ajustes no meu celular, estava cheio de vírus, e aí enquanto eu esperava, ele disse, olha, vai ser mais ou menos uma hora de espera, eu digo, então essa hora eu vou dar uma passada na Escaris. E de fato, quando eu cheguei lá, sempre olho a parte onde estão os autores baianos. Ela não é baiana, ela é paulista, mas morando aqui na Bahia e falando sobre Arembepe, eu terminei dando uma olhada e comecei a ler, digo, olha, eu vou comprar esse livro para o São João, já que eu não vou viajar no São João. Eu terminei hoje, dia 21, no caso, praticamente uma tarde, eu li quase o livro todo, está faltando pequenos pedaços. Então, para eu fazer essas anotações aqui para os amigos, eu podia deixar para amanhã, mas amanhã já tem gente viajando e aí pode ser que alguém queira comprar esse livro para ler no São João. Entre um licor e outro, né? E eu comprei com essa intenção. Como eu tenho bastante livro, eu li esse já antes do São João, daqui a pouco eu termino. E, claro, tem outros livros para levar para o meu São João. Então, esse livro aqui, como todo mundo sabe, a aldeia hippie, que ainda existe em Arembepe, nos anos 60 e 70, ela recebeu visitas e moradores de todos os cantos do planeta. E eu fui me encantando com a história porque tem personagens aqui que eu jamais imaginei que tivesse passado por Arembepe nessa época, exemplo do Jack Nicholson. Eu, por exemplo, ouvi falar do Mick Jagger e o que eu achei interessante também no livro é que há um desmentido aqui da Gildice sobre a estadia do Mick Jagger na aldeia hippie. Ele realmente esteve lá, mas na verdade ele alugou uma casa em Itapuã e deu algumas voltas lá em Arembepe, mas não se hospedou e não ficou fazendo parte daqueles grupos ali que circulavam na aldeia hippie.
E outra coisa que me encantou nesse livro também foram os desenhos feitos por um publicitário paulista que deixou lá a vida boa, a vida bem situada dele e fez desenhos maravilhosos que constitui assim uma espécie de história desenhada, né, do que acontecia lá em Arembepe. Então eu fui me encantando e quando eu vi essas ilustrações, realmente eu fui me encantando e olhando e observando e terminei comprando o livro. Como eu sempre digo em meus posts, raramente eu compro livro novo, porque eles estão realmente muito caros. Esse daqui, por exemplo, parece 60 ou 70. Eu lhe confesso, como eu fiz outras compras, eu terminei não gravando assim o valor exato. Pago no cartão, a gente não pega o dinheiro, termina não lembrando. Mas ou é 60 ou 70, menos um pouquinho, acho que foi R$ 58. E eu li todo já, menos, aliás, não li todo, mas li 90 e poucos por cento do livro e terminei também com os depoimentos. Então tem aqui muitos depoimentos de pessoas que viveram lá, inclusive o filho do senador Franco Montoro, no caso Paulo Montoro, que é um arquiteto. Aqui eu não observei se ele ainda está vivo, mas provavelmente sim, mas ele presta depoimento aqui para o livro, e cada um contando suas histórias. Tem aqui o meu amigo Joildo Góes também prestando depoimento, e muito engraçado, por sinal, sobre a vista que tiveram, e ele confirma isso, de discos voadores na aldeia de Arembepe. Muito engraçada a passagem dele aqui contando essa história dos discos voadores. Como se sabe, havia muita história sobre o uso assim, vamos dizer, livre e de muita quantidade, né, de droga que rolava lá na aldeia hippie. O nome até praticamente é quase que um sinônimo de droga para nós que estamos de fora do movimento. Para quem está lá, talvez até nem tivesse tanto todo mundo, não fosse nem todo mundo que fizesse o uso da droga. Como dizem alguns aqui, a grande droga, na verdade, era a própria Arembepe. Então tem aqui depoimento, por exemplo, de batidas de polícia, e um caso também interessante, curioso, é que o Jorge Amado algumas vezes foi lá na aldeia hippie. Ele era um crítico, ele não queria ele se preocupava com os filhos, não queria os filhos lá em Arembepe, exatamente pela preocupação com o uso da droga, né? Mas ele foi lá algumas vezes para procurar filhos de amigos dele, a exemplo da filha de Samuel Weiner e Danusa Leão, que é uma artista plástica, Pink. Então também ficou um tempo lá em Arembepe, e o Samuel então pediu que ele fosse lá, o Jorge Amado, para tentar resgatar a filha dele, do Samuel Weiner, a Pink. Eu acho até que ela faleceu, parece que eu vi alguma coisa a respeito disso. Então, aqui tem também as passagens por lá de Caetano Veloso, Gilberto Gil, que mais aqui, gente? Eu fiz até uma listinha de pessoas que são citadas no livro. Algumas pessoas, não são todas. Então, mesmo que você não tenha vivido a época dos hippies, que chamava muita atenção de todas as pessoas, fossem ou não ligados aos movimentos hippies, mas chamava muita atenção a aldeia de Arembepe, inclusive era um ponto para onde aflorava pessoas do mundo inteiro. Eu realmente não sabia disso. Aqui pessoas de todo mundo, muitos artistas, cineastas, atores, publicitários, artistas de um modo geral, né? Aqui tem também o Vali Salomão, que é citado a passagem dele por lá. O Vali Salomão foi secretário de Cultura aqui quando o Mário Ketts foi prefeito, no caso secretário municipal. Estou na dúvida agora se foi secretário municipal ou estadual, mas ele foi secretário de Cultura aqui. Ele é de Jiquié, um artista também, cantor, compositor, produtor artístico, já falecido também. Vali Salomão, eu o conheci pessoalmente.
Então, aqui tem toda a história e é um livro pesquisado. Ela fez assim um trabalho com visitas a bibliotecas, a documentos, como qualquer jornalista investigativo, e inclusive ela acaba, vamos dizer assim, com o mito de que o Mick Jagger, né, teria ficado algum tempo lá na praia, lá na aldeia dos hippies, mas ele realmente passou por lá e até é dito por pessoas que aqui também prestam depoimento, de que ele passou por lá, mas não ficou, não era nenhuma pessoa assim que a comunidade, as pessoas de lá tivesse dado tanta bola para ele. A Janis Joplin também esteve lá. Enfim, aí a história do livro é para quem que tiver a curiosidade e gostar desse tipo de matéria, eu recomendo. É divertido, uma espécie também de, vamos dizer assim, de memória, não é? Porque ela é documentado em fatos, em depoimentos. Eu gosto muito desse tipo de literatura. E aqui o do Chen Li, né, que são esses desenhos, eu achei maravilhosos os desenhos, de sorte que eu recomendo. Tem uma passagem aqui também do a polícia dando umas batidas lá, e aí o Franco Montoro ligou para o Antônio Carlos Magalhães, o Paulo Montoro, no caso, filho do senador Franco Montoro, procurou Antônio Carlos Magalhães, eles aí se comunicaram e terminou a polícia não mais, deixando, né, o pessoal sossegado depois dessa passagem. Então, que fala também dos pescadores, de pessoas que... tem inclusive hoje o Mar Aberto, um restaurante lá. Eu não sabia, já almocei algumas vezes no Mar Aberto e não sabia que era de propriedade de pessoas que estiveram nessa fase, anos 60 ou 70, nessa aldeia essa aldeia hippie. Eu fiz algumas passagens aí do livro para despertar, e quem quiser despertar a curiosidade dos leitores. Enfim, um livro fantástico para se ler agora pelo São João, viu? Uma boa noite para todos.